Cadê o Uau? Cadê o Uau? Ainda? Cadê? Vem, pode vir. Ela aqui era muito sorridente. Ela no colégio. Deixa eu ver aqui, eu e ela aqui. Ela aqui e eu. Olha aqui, ela gestante, ela grávida. Ela aqui amamentando ele na maternidade. Eu e ela na consulta. Tava tudo bem com ela. Tudo bem, uma maravilha. Ela não tinha nenhum problema na gravidez. Nenhum problema na gravidez e nem com ela. Foi numa quarta-feira de noite, ela começou a ter dor. Aí eu tive que socorrer. Fiquei lá com ela internou ela lá para ter o menino, subiu tudinho. Aí começou lá a ter uma atrás da outra. Contração. Contração, uma atrás da outra, uma atrás da outra, uma atrás da outra. Quando chegou na sala de prosparto para ter ele, ela já estava sem força. Ela fazia força, o menino saía e entrava. Saía e entrava. Aí pronto, aí só sei que o menino saiu com uma forcinha, né? Elas estavam lá tentando, o menino foi e saiu. Aí ela saiu da sala de parto. Saiu da sala de parto com o menino na cadeira. Aí, bem desbilitada, bem fraquinha. Depois ela foi se levantando devagarzinho, eu levantando ela devagarzinho, caminhando com ela bem devagarzinho. Que ela tinha levado ponto até, muito ponto mesmo. Aí pronto, aí fui cuidando dela lá. E depois ela teve alta. Aí quando veio, na segunda, veio no domingo. Aí na segunda-feira teve febre. Aí eu fui, dei remédio a ela tudinho. Quando foi na terça-feira, 4 horas da manhã, ela começou a passar mal. Caiu no banheiro. O sangue começou a descer, descer, a descer. E a sogra dela desesperada, desesperada. Aí ligou pra mim, disse que ela não parava de sangrar. Quando eu cheguei lá, ela já tava na cadeira, dizendo que não tava mais enxergando. Quando eu cheguei lá no banheiro da sogra dela, eu vi o banheiro entupido. Aí ela tirou aqueles pedaços de pano. Porque botaram e esqueceram de tirar. Deixaram a gase lá e deram alta à menina. Foi. Sem tirar a gase de dentro. Aí vocês levaram ela pro hospital de novo? Eu levei. Na terça. Na terça eu levei. Ela passou mal 4 horas da manhã. Quando foi de 6 e pouco, eu cheguei lá no hospital. Aí, quando chegou lá, o rapaz do Uber me ajudou com ela. E eu pedi uma cadeira de roda para poder entrar com ela. Demoraram trazer a cadeira de roda, demoraram. Aí o rapaz da Uber pegou ela, botou na cadeira de roda. Aí um rapaz que trabalha lá dentro levou e botou ela lá na maca. Aí depois de muito tempo, eu com o menino no braço, foram me chamar para dizer que ela faleceu. Aí eu disse, isso é mentira, porque ela entrou viva, respirando, isso é mentira. Foi, ela faleceu. Aí veio rede social, um monte de gente em cima de mim, eu disse, isso é mentira, porque a minha filha entrou aqui viva. Aí ela, não, mas ela já tinha entrado morta. Não, ela não entrou morta, não. Eu tava com a minha filha no carro e vi que ela tava viva. Ela ainda falou comigo. Ela disse, mãe, ó, me perdoe o que eu tenho feito com a senhora. Me desculpe, mãe, eu não dei meu filho a ninguém, não. Ela disse a mim, cuide do meu filho. 3 palavrinhas ela me deu. Aí eu disse, mãe, vai cuidar. Pronto, até hoje. Goiaba, vó. Segura, come. Que delícia. Que gostoso. A menina que só via rindo. Qualquer coisa que você fizesse, se tocasse nela, ela ria. Não tinha tristeza com ela, não. Todo mundo gostava dela, por isso que quando foi no enterro dela, foi muita gente. Muito jovem. Demais.
Ela era uma menina muito estudiosa. Ela não tinha uma reclamação na escola dela. Até a diretora do colégio foi pro enterro, a merendeira foi pro enterro. Oxe, amavam ela lá no colégio, amavam. Muito alegre, muito vaidosa, tinha muitos sonhos pra frente. Que ela dizia, mãe, eu vou cuidar mesmo dele, vou dar educação boa a ele. Ela dizia, Cadê? Fala o bico pra nele. eu choro, mas não choro pra ninguém ver, sabe? Pra mim mesmo. Não gosto não de mostrar a ninguém. Ele quer chão. Chão. Vem, vô. Vai lá, papai. Vem, vô, vem. E se não fosse ele que estivesse aqui no mundo, ia ser mais difícil, porque ela se foi, né? Mas deixou, né, o Enzo pra nos alegrar, né? Isso. Vou pegar. Até hoje eu não durmo direito. Eu durmo. Eu deito na cama de 10 para as 12, só vou pegar no sono de 3 horas. Às vezes passo a noite acordado. Aí só vou pegar no sono lá para as 5 da manhã. Essa casa aqui eu construí para uma filha minha em 2011. Foi a moça que faleceu. Aí cada filho, quando antes de eu morrer, só afasta só um neto só, onde eu fazer uma casa para ele, que agora em 2020 eu vou fazer. Se Deus quiser eu chegar a me aposentar, eu vou fazer uma casa para ele, cada casa fica na sua. Não vai ter briga. Aí quando Deus me levava, e a velha eles ficam tudo sossegados, né? Morava lá em cima na outra casa, aí a minha menina faleceu, deixou essa casa desocupada. Aí eu vim pra cá para tomar de conta dos netos, já morava lá comigo, daí eu passei para essa casa. Aumentei ela, que ela era pequena, fiz mais 2 cômodos. Arei essa terra para encher de macaxeira, feijão, milho, fava. É isso que eu tenho para contar, é isso. Aí não cuido da roça, quem cuida da roça aqui é ela, aqui no sítio, que eu trabalho direto na fazenda, de domingo a domingo. E aí o senhor está cuidando desses 3 netos? Desses 3 netos. Já cuidava quando a mãe dele era viva e agora, depois que Deus levou, é que a gente tem o maior amor e tem que cuidar deles direito, que é mais melhor do que quando a mãe dele cuidava. Que eles não têm pai, não têm mãe, só tem nós e Deus. É. O que aconteceu com a menina adoeceu na sexta-feira, começou com uma dosada na barriga. No sábado fui passar lá, o médico examinou. Mandou ela voltar para casa e estava normal. No domingo, começou a dosada de novo na barriga. No domingo e na segunda. Na terça, ela foi passar lá, liguei quando cheguei da fazenda, liguei 5 horas da tarde para a maternidade. Disseram que não tinha ambulância, que estava fora. Aí mandaram eu ligar para a SAMU, liguei, a SAMU veio, levou ela para Garanhuns. Quando chegou em Garanhuns, o médico examinou e mandou ela voltar para casa, que na quarta-feira era para ela ir para fazer um ultrassom, para saber se a criança estava viva ou morta. Aí o diretor da maternidade de Saloá, dá plantão lá no Dom Moura, mandou elas dormir no Dom Moura, para na quarta-feira de manhã a ambulância levar elas para fazer o ultrassom. Aí quando deu meia-noite, deu vontade da menina ir no banheiro, chegou lá e ela abortou a criança, já estava toda sidilina, toda preta, a criança. O médico botou ela na ambulância, 12, meia-noite e 10. Aí levou de novo para Garanhuns. Chegaram 1h10 da manhã no Dom Moura, em Garanhuns.
Quando chegou lá, fizeram a coletagem, ela resistiu tudo bem, ficou conversando com a irmã até 5 horas da manhã. 5 horas da manhã deu uma parada cardíaca nela e ela morreu. A minha menina disse que depois que fizeram a coletagem, não foi nem um enfermeiro e nem um médico passou lá de jeito nenhum para saber como era que a paciente estava. Aí quando viu ela morrendo, correu pedindo ajuda, pedindo ajuda. Quando chegou ela já estava morta. Aí foi em diligência deles que deixaram minha filha morrer amigo. Morreu amigo. Eu não gosto nem de falar desse assunto. De jeito nenhum. Minha filha vivia direto comigo, eu não podia ir no canto, que vivia ocupado na fazenda. Ela pegava a moto, ia no banco sacar o dinheiro dessa velha que é aposentada, ia no mercado comprar qualquer coisa que faltava, e agora tudo é eu, sem ter tempo. No dia que ela saiu de casa, que deu essa febre nela, a cama dela era desse mesmo jeito. Eu cheguei aqui, ó. Aí eu dei um abraço aqui. Aí eu digo, ô minha filha, quer ir pra rua? Ela, não, mãe. Eu digo, quer ir pra rua? Ela, não, mãe. Eu digo, vai pra rua. Vai, Lécio, liga pro SAMU pra levar ela. Aí o Lécio, ela disse, não, pai, eu não vou não. Eu vou tomar um banho, mais tarde o senhor liga. Isso que fez, né? Quando ela tomou banho, aí ela disse, pronto, agora eu vou. Aí ela não levou nem roupa, já foi enrolada com uma toalha. Uma toalha. Só. Aí dessa viagem não veio mais, filha. Até hoje espera ela em casa e ela não chegou. Só chegou o corpo dela aí em casa. Xodózinho, né? É, minha filha, é. O maior amor que a gente sente por ela, que só ela que restou ele. Chega, Kaique, saiu. Ela já tirou. Você vê se Minha vê esse Nossa celular não, esse Senhora. celular é grande. Não, fica logo perto dele. Ela tá muito bonita aqui. Senta aí pra tomar um cafezinho, a gente vai sentar aqui mesmo, né? Seu pãozinho meu. A amizade da gente, a minha filha namorava com ele, O meu neto. com o neto dela, que ela é bisavó de Ítalo, e até enquanto eu não conhecia ele. Namoro já antigo, porque ela se apaixonou e ficaram os dois namorando.
E até aí a gente não se conhecia. Na gravidez foi quando a gente se encontrou a primeira vez. Foi na casa da filha da Dona Zélia, lá em Casa Amarela. E a segunda vez foi aonde mesmo? Foi na maternidade. Na maternidade. Terceira no cemitério. E a terceira vez já foi no velório dela. Eu acho que nós duas temos uma missão de De mãe, de vó. de tudo, né? Tem o álbum dos 2 anos, né? Aqui é o albinho de Ítalo, dos 2 aninhos dele, que a gente fez. Aí essa montagem a gente fizemos pelo celular. Porque no celular ficou bem coladinho o rosto dela, né? Com ele, mas na montagem ficou separado. Mas tá bom. Quando ele completar certa idade, aí ele vai ver a mãe verdadeira e o pai, né? Tá os dois aí. E essa montagem pra mim também foi tudo, porque isso era tudo que ela queria, né? Isso aqui era ela e o pai de Ítalo. Ela era muito alegre, ela. Isso aqui foi de chá de fralda. Ela tinha toda a saúde. Tinha 25 anos. Ela começou a fazer o pré-natal dela normal. E nunca teve problema nenhum, desde o começo. Sei que ela completou os 9 meses. Aí foi passando 9 meses e 5 dias. Pronto, chegou na sexta, eu fui. Ela sem dor. Quando chegou lá, a mesma médica. Aí não vai pra casa e não quis aceitar ela. Aí eu disse, dessa vez, foi na sexta-feira, dessa vez ela vai ter que lhe aceitar de todo jeito. Aplicaram um remédio nela, a gente ficou lá na cama tudinho. Quando ela veio começar a sentir contrações, já eram umas 2 e pouca da tarde já. Quando ela começou. Pronto. Aí só começou a ficar sangrando, perdendo sangue. Depois dessas 2 horas, aí foi tendo contrações, aumentando, ficando forte. Elas vinham, dava remédio, dava toque. Aí, pronto. Quando ela veio, já veio de cara feia. Aí veio com a pediatra. E ela ainda não queria fazer o parto dela. Aí ela vai ficar aqui a noite todinha com essas dores e perdendo sangue. Aí ela veio, deu outro toque. Aí pegou com raiva, aí pegou, ela fez, aqui, o cabelo do menino já está saindo já aqui. Eu tô pegando no cabelo. Você tá pegando no cabelo desse menino o dia todinho, porque essa criança não nasceu ainda. Aí ela, vai. Pega ela. Aí chamou a veia parteira, a pediatra, né? Que ela chamou. Aí ela pegou, foi e disse, vá, faça força que ele vai sair. Aí eu fiquei assim, agarrada na cabeça dela. Aí ela pegou, foi, empurrou a barriga dela, né? E puxou ele. E tirou o menino. Foi empurrando e puxou. O menino nasceu. Assim que ele nasceu, ela passou o menino para ela. Ela segurou, ainda olhou ele, volta de uns segundos, ficou com ele no braço. Aí a pediatra, você não tá aguentando não, ela ficar com ele? Ela disse, tô não. A pediatra deixou o Ítalo na caminha lá, né? E correu, foi chamar o médico. Aí o médico veio na carreira. Outro médico que tava lá. Aí quando o outro médico veio, aí ficou olhando ela. E ela já ficou sem se mover mais dela, né? Mas ela só fazia, como se fosse assim, gemendo um pouquinho. Aí ela pegou, foi, virou, olhou pra mim e disse, mãe, eu vou morrer. Aí eu disse, vai nada, Marília, que história. Ai, que é muito difícil. Aí eu disse, vai nada, para com isso, que morrer que nada. Ítalo já nasceu, tá tudo bem. Aí ela disse, vai nada, mãe, eu sei que eu vou morrer. Eu disse, vai não. Aí agarrei na cabeça dela e fiquei. Aí ela pegou, foi e mandou eu sair da sala. Aí eu fui e perguntei a ela, o que foi, doutora, o que é que tá acontecendo com ela? Aí ela disse, não, nada demais não. A gente vai só ajeitar ela, limpar ela. Eu digo, mas tem que limpar ela aqui na mesa, aqui na sala de parto, e pontei ela aqui mesmo, que eu já tô acostumada, eu sei muito bem o que é parto. Ela, não, mas a gente vai ter que fazer outra coisa com ela. Ela saiu correndo com ela pra sala. Pronto. Aí só foi esse momento que eu falei com ela. Elas não deixaram mais eu ver ela, nem nada. Daí eles vieram, já acho que eram umas 10 horas.
Aí já disseram que ela tinha falecido. E ficou nisso. Ficou por isso mesmo. E fiquei só na lembrança. Aí Deus deixou Ítalo pra mim. Eu não pensei que eu ia passar por isso. E tô sobrevivendo. Logo no começo eu adoeci. Hoje em dia eu tomo um remédio depressivo. Tô com depressão, mas tô melhorando. E vou seguindo a minha vida. E Ítalo é minha bênção. É o que me conforta. Pronto. Menino, que menino, viu? Só Jesus. Pronto. Mãe, sem o meu pé. Misericórdia. Sem, Vixe, Maria, que chulé horrível. sem o outro. Peraí, que a mamãe vai cheirar o outro. Então, mas tá horrível. Ai, menina. Peraí, menino. Que menino é esse? Ai. Eita, que chulé, mas tá nada. Não tem chulé não, menino. Deixa eu pegar a tua toalha, viu? Cadê o chulé de vovó? Pra dar banho e tudo. Sem, vovó. Cadê o chulé de vovó? Sem. Ui, que chulé. E o outro também? Outro. Misericórdia, que chulé Ui, horrível. que chulé. Fecha teu olhinho. Tô vendo, fecha teu olhinho pra dormir. Passa o braço pra Titi ver. Assim, vó. Você não tá dormindo não, tu tá perturbando. Ele com uns 15 dias de nascido, era esse quarto aqui, que era o quarto dele e de Dinha. E quando eu chego lá no berço dele, aí eu encontro uma luzinha, assim andando por cima dele. Pensei até que era algum bichinho, um vagalume. E depois eu caí na real e vi que não era bicho nenhum. Era uma luzinha azul que estava assim percorrendo ele todinho. Aí naquilo eu botei logo para chorar, saí chorando. Disse, isso é Marília que está aqui.